Vamos seguir falando de saúde, vamos atualizar a situação dos casos de arboviroses aqui em Picos. A gente lembra que desde o início do ano, a cidade de Picos vem registrando um aumento de casos de dengue e chikungunya aqui na cidade. Para atualizar a situação do município picoense, estamos recebendo mais uma vez aqui no estúdio do Jornal de Picos, a editora do CidadeVerde.com, Paula Monize. Olá, Paula, mais uma vez, seja bem-vinda ao Jornal de Picos. Boa tarde para você. Olá, Clepson, boa tarde. Boa tarde a você que acompanha o Jornal de Picos. Paula, hoje pela manhã, estava conversando com o coordenador de epidemiologia aqui da cidade de Picos, o Robson Clay, e Paula atualizava todas as informações para a gente a respeito de como é que está nesse momento o município de Picos em relação aos casos de dengue e chikungunya. A produção do Jornal de Picos preparou inclusive algumas cartelas com informações sobre a situação da quantidade de casos nesse momento em Picos para essas arboviroses. Paula, a gente tem aqui esses dados atualizados comparando também com relação a 2021 e 2022. E algo que a gente tem batido muito nessa tecla, né, Paula, é a quantidade. Assim, a gente sabe que Picos está registrando esse aumento de casos para a doença, mas o que a gente fica surpreso é a quantidade. É muito grande, né, Paula? A quantidade quando nós comparamos, por exemplo, 2021 e 2022. Isso, Clepson. Na manhã de hoje, né, a Coordenação de Vigilância Epidemiológica de Picos fez aí uma nova atualização sobre o boletim de arboviroses, que responde aí pelos casos de dengue e chikungunya. Nesse último boletim, confirma aí um novo aumento dessas arboviroses. O aumento nos casos de dengue chegou aí a mais de 60% e nos casos de chikungunya a mais de 10.000%. Esse aumento a gente entrevistou o coordenador de Vigilância Epidemiológica de Picos, Clepson Robson Clay Viana, e ele nos informou que esse aumento crescente é em função dos picos da doença, né, dessas doenças que aconteceram nos meses de maio e junho. Como os resultados aí dos testes têm chegado de forma gradativa, então esse aumento ele vem se mantendo. Mas segundo o coordenador, a partir desse mês de julho, espera-se aí uma diminuição nos casos de dengue e chikungunya aqui no município de Picos, Clepson. Vamos atualizar para você que está acompanhando o Jornal de Picos agora, a cartela no seu vídeo. Casos de dengue em Picos. Em 2021, Picos teve aí esse número de 267 casos de dengue no ano passado. Em 2022, estamos ainda no mês de julho e Picos já registra 449 casos para a doença, ou seja, quase 500 casos nesses 7 primeiros meses de 2022. Um aumento que, como a Paula trazia para a gente agora, um aumento de 68,1%. Dados da Coordenação de Epidemiologia aqui de Picos, Vigilância Epidemiológica de Picos. Casos de chikungunya na nossa cidade também. No ano passado, em 2021, tivemos o registro aí de 13 casos de chikungunya na cidade picoense. Em 2022, e presta atenção nesse número, telespectador, em 2022, de janeiro até julho, já temos aí o registro de 1.410 casos para a doença. Ou seja, um aumento de mais de 10.000%. 10.746,1%. E é como eu falava com a Paula agora há pouco. A gente já vinha registrando, a cidade de Picos já vinha registrando esse aumento de casos de dengue e chikungunya. Mas quando a gente faz esse recorte dos casos específicos de chikungunya, a gente faz esse comparativo, é um número que realmente assusta. Picos, em 7 meses, nos 7 primeiros meses de 2022, Picos já registra aí 1.410 casos para a doença. E para você que está em casa nesse momento, a principal forma de você adquirir uma doença dessa, através do mosquito Aedes aegypti. E assim, é através de medidas simples, às vezes dentro de casa, que você pode evitar que alguém dentro do seu ambiente, um filho, um pai, uma mãe, algum parente, alguém próximo de você, algum vizinho, venha adquirir uma doença dessa, no caso da chikungunya. Dependendo de como você for acometido pela doença, você pode ter um quadro mais grave, de muitas dores musculares, mesmo depois que você passa aquele período de infecção, que você já está se recuperando. Tem gente que relata que mesmo depois de 3 meses,
antes que teve a chikungunya, continua ainda sentindo dores nas articulações. Até a procura pelos fisioterapeutas, Picos tem registrado, eu conversava recentemente com alguns fisioterapeutas, e eles têm nos relatado o aumento de pessoas procurando sessões de fisioterapia por conta das sequelas adquiridas por conta da chikungunya. Então, para você que está em casa nesse momento e diante desse número que nós estamos trazendo para você, mais de 1.400 casos de chikungunya só nesse intervalo de tempo, de janeiro a julho, se comparado com o ano passado, um aumento aí de mais de 10.000%. E para você se proteger, claro, é muito simples. Mantenha o seu ambiente limpo, mantenha a sua casa, o seu quintal limpo, evite acúmulo de água. A gente agora já saiu do período chuvoso, mas assim, às vezes tem alguma torneira no quintal, alguma poça de água, alguma tampinha de água que acaba acumulando uma água ali, até um pratinho de planta, e ali pode ser um foco de um criador do mosquito, Aedes aegypti. Infelizmente, dependendo da situação, você vem a adquirir uma doença como essa de dengue e chikungunya. E a gente lembra que aqui em Picos, né, Paulo, o Hospital Regional já registrou. A gente está tendo esse aumento de casos para a doença, mas não é só a doença que está acometendo as pessoas. Já teve gente que morreu no Hospital Regional de Picos por causa da chikungunya e da dengue, e pessoas jovens. Uma das vítimas que morreu de chikungunya aqui no Hospital Regional de Picos, um adolescente de Jaicós, de apenas 18 anos. Um adolescente de 18 anos acabou perdendo a vida por causa da chikungunya. E teve o caso também de dengue hemorrágica, que foi bem antes desse óbito para chikungunya, registrado também na Casa de Saúde aqui em Picos, no Hospital Regional de Picos, que foi o caso daquela idosa de Pionono, que acabou morrendo também por causa de um quadro mais grave da dengue hemorrágica. Então, assim, nós temos a Covid, que muita gente está assustado. A varíola do macaco também, muita gente assustada. Mas casos como esse, de dengue e chikungunya, dengue, por exemplo, que é uma doença que as pessoas já estavam habituadas a conviver com ela anualmente. Fulano pegou dengue, fulano teve dengue. Mas, pessoal, dependendo do quadro que a pessoa tenha, os sintomas da dengue, essa pessoa pode vir a óbito. Um quadro de dengue hemorrágica, que é um quadro mais grave. A senhora que, a idosa de Pionono, morreu vítima de dengue hemorrágica. É uma situação delicada, né, Paula? Muito, e ainda vale ressaltar aí que existe a subnotificação de casos, né, Clepson? Podem existir aí muitas pessoas que foram acometidas ou por dengue e por chikungunya, que não entram aí nessas estatísticas oficiais por falta de testes. A gente reforça que os testes para dengue e chikungunya, eles estão disponíveis tanto na rede particular, em farmácias, como no Centro Integrado de Especialidades Médicas, o CIEM, aqui em Picos. Ele também realiza aí os testes para dengue e para chikungunya. E é importante esse diagnóstico para que essas estatísticas elas estejam cada vez mais fidedignas, né, à realidade, ao cenário aqui do município de Picos, no tocante a essas arboviroses, Clepson. E o que a gente tem observado também é que, junto com esse aumento de pessoas testando positivo para dengue e para chikungunya, a Paula falava agora a respeito dos testes que você consegue fazer no CIEM, aqui no Catavento, e as farmácias também, algumas farmácias acabam disponibilizando esse material de testagem, e junto a esse aumento de pessoas testando positivo para a doença, cresce também a procura por testes. O CIEM, que antes, lá no ano passado, e até o início desse ano também, era um local, um centro de testagem referência para a Covid, por conta do aumento de casos de dengue e chikungunya, o CIEM também se transformou em um centro de referência para a testagem de dengue e chikungunya. As farmácias aqui de Picos, já teve farmácia que registrou a ausência, não tinha mais teste para dengue e chikungunya diante da procura. Muitas pessoas, às vezes, com um quadro de síndrome gripal, a pessoa já fica preocupada, já procura logo uma farmácia, às vezes recebe a informação de que no CIEM tem muita gente procurando, gente que às vezes chega antes de 7 horas da manhã para conseguir fazer essa testagem, muita gente acaba partindo para as farmácias. Só que até as farmácias, algumas farmácias aqui de Picos já registraram em alguns momentos a falta de teste diante dessa demanda.
crescente, aumentando, de pessoas procurando esses locais para fazer testagem diante de um quadro de síndrome gripal, né, Paula? Isso, e aliado a essa falta de testes, a gente também já resiste a falta de medicamentos, né, a serem utilizados para dores, para essas síndromes gripais, né? É uma situação que é preocupante, é praticamente um cenário de colapso, né, porque falta até mesmo medicações básicas como dipirona, que são remédios aí para aliviar a dor, que sabemos que são sintomas aí presentes tanto na dengue como na chikungunya. Todas essas informações você encontra onde? Lá no cidadeverde.com/Picos, o portal do Grupo de Mídia Cidade Verde, da TV Cidade Verde Picos, que está aqui em Picos também. O Grupo de Mídia Cidade Verde chegou em Picos não só te presenteando com a TV Cidade Verde Picos, mas também trazendo Paula Moniz e o cidadeverde.com/Picos. Está aqui a nossa homepage, Picos aqui, muito bonito. Acho lindo, Paula, essa imagem. É muito bonita Essa mesmo. imagem aqui do Morro da Mariana, aqui de lado aqui tem a igreja da Catedral de Nossa Senhora dos Remédios, acho lindo. A modéstia à parte, eu acho lindo a fanpage do nosso portal. E tem mais informação, né, Paula? Além da atualização dos casos de dengue e chikungunya no portal, Paula também traz outras editorias, outras notícias, informações não só de Picos também, mas da região aqui no cidadeverde.com/Picos. Tem alguma manchete que você queira destacar agora para o nosso telespectador, Paula? Tem também aí a fila de espera, né, para as pessoas aí que estão buscando ser beneficiadas com o programa Auxílio Brasil, Clepson. A gente entrevistava hoje pela manhã a coordenadora do programa, do Cadastro Único aqui no município de Picos, a Núbia Cristina Guimarães, e ela nos informava que esse número na lista de espera é de 2.750 pessoas. Então é um número aí significativo de pessoas que estão aguardando, buscando aí ter acesso a esse benefício do governo federal. Você deve lembrar que o Auxílio Brasil é o antigo Bolsa Família, que agora ele teve essa mudança. Recentemente, o próprio Ministério da Cidadania divulgou a informação que estava sendo disponibilizado, ia começar a ser entregue os novos cartões dessa mudança do Bolsa Família para o Auxílio Brasil. Teve a mudança não só no nome, mas também até no próprio cartão, que passa a contar com o chip. E todas essas informações para você que está acompanhando o Jornal de Picos e é um beneficiário, é uma família que se enquadra dentro do Auxílio Brasil e está precisando de informação, está com alguma dúvida a respeito desse assunto, ou até mesmo quantas pessoas em Picos nesse momento estão nessa fila de espera para receber o Auxílio Brasil. É um auxílio que a gente sabe que por causa da pandemia muitas pessoas, principalmente aquelas mais vulneráveis, acabaram se enquadrando, ficando em uma situação mais delicada, às vezes falta até comida na mesa, e um auxílio como esse benefício em dinheiro acaba ajudando essas famílias a se manterem, a conseguir o básico. Todas as informações a respeito do Auxílio Brasil e essa fila aqui, de quase 3 mil pessoas aqui em Picos nesse momento, aguardando esse benefício do governo federal. Todas essas informações você encontra aqui, no cidadeverde.com/Picos, é Picos conectada 24 horas. Aos comandos aqui da jornalista Paula Moniz. Obrigado, Paula, pelas suas informações. Obrigada, Clepson, e até a próxima.